bem-vindas de volta ao Vivendo a Fundo, eu sou a Jaque e hoje eu vou falar a segunda parte de como aplicar para uma universidade italiana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mestrado, então no vídeo anterior, se você não viu, procura aqui embaixo, eu mostrei como que você faz para entrar numa universidade italiana para fazer faculdade, graduação. E hoje a gente vai focar no mestrado, então vamos lá. Basicamente, a seleção para você entrar no mestrado ela é baseada no seu currículo acadêmico. Então, como é um mestrado, eles vão pegar as suas grades da sua faculdade, ou seja, as suas notas, um currículo vitae seu e o seu nível de inglês. Então, é basicamente esses três aspectos que eles levam em consideração. Caso você não tenha terminado sua faculdade ainda na hora de aplicar para a universidade, não tem problema. Você só precisa mostrar para eles que na data em que você começar seu master aqui, você já vai ter terminado sua faculdade. Por exemplo, se eu começasse a aplicar agora em dezembro e não ter terminado minha faculdade ainda, porém se eu começar a aplicar agora, eu só vou entrar na faculdade lá fora, no master, em setembro do ano que vem. Então, eu só precisava mostrar para eles, olha, eu vou terminar minha faculdade em tempo, por mais que você não tivesse o diploma, não tem importância, não é uma coisa que eles vão te desclassificar por isso. Bom, então esses são os requerimentos que vai fazer você ser aceito ou não, vai ser nisso que a Universidade Italiana vai se basear na hora de te aceitar ou não. Então, para você aplicar da mesma forma que para fazer a graduação, você vai precisar apresentar alguns documentos, esses documentos vão ser um pouquinho diferentes. Então, para o Master, você vai precisar apresentar o seu certificado de conclusão da graduação, caso você já tenha. Caso você não tenha, você pode mostrar as suas grades, comprovando que você está no último ano e que você vai terminar em tempo de começar o seu Master. O histórico escolar, tem faculdades que vão pedir do ensino médio, tem faculdades que não vão se importar com o ensino médio, porque esse já passou há muito tempo, mas eles vão pedir o histórico escolar da sua faculdade agora. Então, caso você tenha o seu diploma, você vai precisar apresentar o histórico da faculdade também. Lembrando que, se seu Master for em inglês, você vai precisar apresentar em inglês. Ou se for italiano, você vai precisar apresentar em italiano. Como eu disse no vídeo anterior, eu recomendo você traduzir tudo para o italiano, porque é um documento que você vai precisar depois. Então, traduz tudo para o italiano, que fica tudo mais fácil, porque você vai precisar apresentar na embaixada em italiano e não em inglês. Então, se você já traduzir juramentado uma vez, já é suficiente. Eu tive que traduzir 2 vezes, porque na primeira vez, nessa fase do application, traduzi para inglês, não sabia que ia precisar lá na frente, tive que traduzir de novo. E o próximo documento que você vai precisar apresentar é um currículo. Então, você vai mostrar um currículo, sempre focando, sempre quando eu falo de currículo, é um currículo normal, porém focando no seu background de estudos, tá? Então, seus cursos, claro, um currículo normal, com as experiências acadêmicas, de trabalho, nível de inglês, um currículo normal. Fora esses documentos, os 2 documentos a seguir pode ser que você precise, pode ser que não, depende muito do curso e da faculdade, que é a carta de motivação. Vai ter faculdades que vão te pedir, vai ter faculdades que não. Geralmente não é baseado em faculdades, e sim no curso. Cada curso tem um requerimento diferente. Então, pode ser que eles peçam a carta de recomendação e o certificado de inglês. O certificado de inglês, provavelmente eles vão pedir. Talvez não seja um requisito para você aplicar, então você pode aplicar sim. Porém, quando você chegar na universidade, você vai ter que mostrar esse documento para você fazer sua matrícula. Por quê? Porque eles vão pedir esse documento para dar entrada em estágios, em trabalhos, então é um documento que você vai precisar lá para frente. Talvez não necessite agora, assim que você faça o seu application, mas lá para frente eles vão precisar. Então é legal ficar de olho no site da universidade e ver se eles realmente necessitam disso ou se não. Então, tem universidades que é simplesmente uma fase o seu application, então é só mandar os documentos e eles vão se basear nisso. Tem outras universidades que vão te solicitar a entrevista por Skype, então geralmente universidades que não pedem o seu certificado de línguas agora, eles vão solicitar a sua entrevista por Skype. Então, da mesma forma que para fazer uma graduação, eles vão perguntar como que foi seu background, como que foi sua graduação, por que você quer fazer esse master, por que você quer estudar nessa universidade.
Enfim, perguntas do tipo, entrevistas que duram mais ou menos 1 hora. Tanto para Master, que é o mestrado no caso, quanto para graduação normal, o valor da tuition, quando a gente se fala de faculdade pública, é o mesmo. Então, é 1.000 € o primeiro ano, talvez o segundo ano você consiga reduzir. Vai basear num documento que você vai ter que fazer quando você chegar aqui na Itália, que é um documento que vai mostrar a sua situação econômica onde você mora. Então, para faculdades particulares, esse valor varia. Então, tanto para graduação quanto para mestrado, master, o valor vai variar. Mas em faculdades públicas o valor vai ser sempre o mesmo, 1.000 €, ok? E da mesma forma que a graduação não pede pra gente, você não paga para participar do vestibular, o mestrado, o master também você não precisa pagar. Então, você simplesmente aplica de graça, o que é uma coisa muito boa, porque você pode aplicar para várias universidades ao mesmo tempo. Nada te impede, não é dinheiro que vai te faltar. Então, é uma coisa muito legal. Daqui, você não paga. Bom, o mestrado é basicamente isso, nada muito complicado. Então, temos a primeira fase, resumindo, né? Que é todos os documentos que você vai precisar apresentar. E a segunda fase, caso necessário, que é a entrevista por Skype. Vai variar muito de curso para curso. Tem cursos que vão pedir, tem cursos que não vão pedir. Depois disso, foi aceito, não demora muito, tá? Então, geralmente, todas as fases do vestibular, tem 3 fases, cada vestibular, digamos assim, 3 chamadas. Então, eles abrem 3 vezes no ano a chamada para você entrar. Então, provavelmente a primeira é em dezembro, a segunda vai lá para março e a terceira vai para abril, maio, alguma coisa do tipo. Então, eles demoram umas 4 ou 5 semanas para te dar a resposta, caso seu application seja somente a primeira fase, que é a sua fase de documentos, ou caso você tenha que fazer a entrevista, geralmente eles já falam na hora na entrevista. Então, fez a entrevista ou fez só a primeira fase, foi aceito, eles vão te mandar a carta de aceite da universidade e com isso você vai entrar com todo o processo do visto, do pre-enrollment, que da mesma forma que a gente precisa fazer um pre-enrollment na embaixada italiana para graduação, para um master/mestrado, a gente também precisa. Então, conforme eu falei no vídeo anterior, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que mostrar para a embaixada a carta de aceite, a nossa foto do nosso passaporte, e a embaixada vai entrar em contato com a universidade falando que você visitou a embaixada com os documentos e que você vai se mudar para a Itália para estudar. E a partir disso, com esse documento em mão, você consegue dar entrada em todos os outros documentos para o seu visto e outras documentações que você vai precisar trazer para a Itália. Um exemplo delas é a declaração de valor. Bom, então se você está interessado em fazer mestrado, eu acho que agora é a hora, porque as inscrições geralmente abrem em dezembro. Tem alguns cursos que já estão abertos, então vale a pena você dar uma olhada, faz uma listinha das faculdades que você quer entrar aqui na Itália, para você não perder nenhuma data, tá? Então os documentos são esses, não é nada muito complicado, claro. Lembra que você tem que traduzir os documentos, então leva um pouquinho de tempo. A carta de recomendação. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Para mestrado, você vai precisar mandar também uma carta de recomendação. Ou seja, um professor seu tem que escrever uma carta de recomendação ou um empregador seu anterior pode escrever uma carta de recomendação para você também. Claro, lembrando que essa carta tem que ser em inglês ou em italiano. Depende do idioma do seu curso que você vai cursar. Então, é basicamente isso. Quase me esqueci, é um documento muito importante, que vai fazer muita diferença, que eles vão precisar para a primeira parte. Então, junto com as outras documentações, você também vai ter que mandar uma carta de recomendação. E isso é para todos os mestrados, tá? Todos os cursos eles vão pedir essa carta de recomendação. Bom, então se você quer estudar aqui fora, fazer um mestrado aqui fora, agora é a hora de você sair pesquisando qual curso que você quer fazer, se é lecionado em inglês ou em italiano, se vai realmente precisar do certificado para você correr atrás, porque geralmente as inscrições vão começar em dezembro. Então agora é a hora, senta na cadeira aí, anota todas as faculdades, todos os cursos que te interessam, e vai fundo, porque não é difícil. Essa parte da aplicação é a parte mais fácil, mas não burocrática. O que vai dificultar um pouquinho é a parte do visto, a parte de que você vai ter que apresentar alguns documentos para a embaixada, para que eles te dêem outros documentos para você apresentar para a faculdade, para fazer sua matrícula. Bom, espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Caso tenha mais alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, ou me mande lá no Instagram, que é jaque.andres.
que eu vou estar respondendo. E é isso, se você tem o sonho de estudar aqui fora, fique sabendo que não é nada complicado, é super possível. E esse assunto do visto a gente deixa para um próximo vídeo, porque é muita documentação. É um processo bem chatinho. Eu, no meu caso, eu tô fazendo graduação, mas para mestrado o processo também é o mesmo. Tive que ir no consulado milhares de vezes, apresentar milhares de documentos, traduzir mais alguns documentos, apostilar mais documentos, então vai ficar para o assunto pro próximo vídeo, para eu não misturar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a 100 inscritos. Um beijão e até mais!